Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Minha gente, não é Michel Teló, não é aquele Gangenstein, não é nada disso. Nona Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria, Ode à Alegria. Esse é um dos trechos da magnífica Nona Sinfonia de Beethoven, que o nosso Dionísio da Silva selecionou para abrir sua primeira coluna de 2015, nesta manhã de quinta-feira, 1º de janeiro do ano que começa. E eu vou perguntar logo ao Dionísio da Silva, além de mandar para ele um abraço, um beijo, muito grato por ter compartilhado com ele tantas colunas ao longo de 2014, perguntar o seguinte: por que Ode à Alegria, por que Beethoven nesta coluna, meu querido Dionísio da Silva, sem papas na língua? Bom dia. Bom dia, querido Boixá. Está fugindo aqui a ligação. Já voltou. Já voltou. Te desejo um feliz 2015, que ele seja leve e bonito para você, para toda a equipe da Band, que me deu essa alegria de falar para tanta gente, como se fosse uma aula coletiva, sempre assim com... E o Beethoven, porque é dos... Opa, pera, falhou. O Beethoven, por que? Repete, o Beethoven, por que a escolha de Beethoven? É porque entre os clássicos é o meu preferido, porque foi um sujeito que, para que o talento vencesse, ele teve que vencer muita coisa, inclusive a incompreensão dos contemporâneos, porque ele teve um problema sério de surdez, não é? E ele acreditava na música e no talento que ele tinha. Trabalhou 30 anos para fazer essa Ode à Alegria, que tem letra de um grande poeta alemão, que é o Friedrich Schiller, né? Que é uma beleza. A Nona Sinfonia de Beethoven, toda ela é belíssima, é uma das mais bonitas obras clássicas de todos os tempos, né? Agora... porque o nosso programa é sempre alegre, né, Boixá? Nós estamos tendo as dificuldades do dia, mas quando entra você com sem papas na língua, a coisa fica assim, mais divertida, mais gandaia, né? Hoje o Dionísio da Silva vai falar aqui no Sem Papas na Língua sobre a origem das palavras. Sempre é um assunto recorrente aqui, a gente falar da origem das palavras, a história das palavras, o caminho que elas percorreram desde seu nascimento, às vezes até a sua morte, as transformações, as cirurgias que a humanidade foi procedendo no seu significado, os povos, as culturas. As palavras são como bússolas, né? Que vão nos indicando assim alguns caminhos, né, que nós mesmos, nossos ancestrais, percorreram através do significado que tiveram, que mantiveram ou que alteraram, né? E talvez alguns a gente até especule que significado terão amanhã, né? Vamos ver. Bom, o fato é que hoje o Sem Papas na Língua vai falar sobre a origem de palavras, que tem muito a ver com a data de hoje. A data de hoje o que é? É o início de um ano. Que dia é hoje? 1º de janeiro. De quê? De 2015. Sim, mas estas são representações verbais, orais, enfim, idiomáticas de algo. O que é o dia 1º? Como é que foi isso? Como é que deram esse nome? Por que esse nome? Por que ano? Por que ano se chama ano e não, por exemplo, bola? Por que não estamos falando da bola 2015, sim do ano 2015? Por que os meses têm esses nomes, né? E folhinha? Por que chama folhinha esse negócio? Por que o nosso calendário é gregoriano? Né? Por que ele não é rubro-negro, por exemplo? Podia ser, temos aqui um calendário rubro-negro, né? É isso. E dia útil, né? Essas coisas, enfim, o nome dos meses. Então, Dionísio, passo a você a palavra, curiosíssimo sobre o que você vai nos contar. Vamos lá. Boixá, eu começo com a palavra folhinha e a cor dela, não é que ela... As cores da folhinha, que ela tem preto e vermelho. Para os dias chamados úteis,
ela tem a cor preta. E para aqueles inúteis, que o comércio considera inúteis, os feriados, os domingos, ela tem a cor vermelha. Pois bem, eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de saber, primeiro, que os principais calendários brasileiros, os mais populares, essas folhinhas, não são feitos no eixo Rio-São Paulo. Nós temos o costume, a mídia sobretudo, de se centrar muito no Rio-São Paulo. E o Brasil é muito mais que isso. São importantíssimos, realmente, são duas metrópoles decisivas para o Brasil em todos os sentidos, mas o Brasil é mais do que eles. Então, estas duas folhinhas mais importantes, uma é da editora Vozes, é feita em Petrópolis, e a outra é feita em Aparecida. Então, em Petrópolis, no interior do Rio, e em Aparecida, no interior de São Paulo. E ela se chama folhinha e já entrou no dicionário como folhinha, é diminutivo, mas designando isso é grau normal, porque a deusa Sibila, na antiguidade, escrevia suas predições, suas profecias, o que ia acontecer dali para frente, nas folhas de palma. De palma, se chama folium, é neutro, ela não é feminino nem masculino, daí o plural da fólia, quer dizer, muitas folhinhas da a folhinha, muitas folhas da a folha, e depois essas predições passaram a ser escritas no grego cartés, que se tornou carta em latim e ainda está no português designando carta, e era o papel, a folha onde se escrevia tudo. Esta folhinha, então, ela diz que no ano de 2015, tal dia vai ser feriado, tal dia vai ser dia útil, tal dia vai ser lua cheia, não é? Ela está cheia de predições. Aliás, só um parênteses, teremos 8 ou 9 feriadões, 8 feriadões este ano, hein? Só para vocês saberem aí, rememorar o que falamos ontem no Jornal da Band, ou seja, períodos em que será possível emendar o dia do feriado com o fim de semana. Dionísio, só para a gente ir marcando um pouco os pontos centrais da tua explicação sobre a folhinha, repete para nós o nome da deusa que escrevia as suas profecias, suas previsões em pequenas folhas de palmeira. Como é que chamava a deusa? Sibila, a deusa Sibila. Sibila. Quer dizer, alguém sibilino vem daí, não? Vem de lá, porque cochicha, porque diz alguma coisa, murmura, não é? Como o vento, sibilar vem daí. Olha. Então a deusa Sibila, com S. Com S, Sibila com S, Então ela escrevia suas previsões, suas premonições e tal nas folhinhas que chamavam-se folium, né? Isso. Que eram folhas de palma, pequenas folhas de palma. Então, ela não era só... Essa deusa Boechat é muito interessante porque nós vivemos numa civilização ocidental cristã. Mas essa civilização ocidental cristã, tanto que é o ano de 2015, esses 2015 são contados a partir do nascimento de Jesus Cristo, que depois veremos, também tem um erro aí, porque Jesus nasceu antes de Cristo. Essa religião, quando se tornou oficial no Império Romano, é preciso que eu faça essa pequena digressão, ela assimilou valores, deuses, conceitos e uma cultura do Império Romano no século IV que tinha o tratamento de divindade diferente. Os gregos, até hoje quem vai visitar a Grécia, Roma, a Antiguidade Clássica, vê que estão cheios de panteões, todos os deuses. Panteões quer dizer pan, todos, theos, Deus. Todos os deuses tinham lugar ali. Quando entra o cristianismo, ele modifica o conceito de Deus do judaísmo, que não era propriamente monoteísta, era enoteísta. O Jeová era o Deus principal, não era exclusivo.
Depois é que uma corrente vai deixando o Jeová Deus exclusivo, era enoteísta com H, e quando se impõe o Deus cristão como Deus exclusivo, ainda assim não abandonam valores pagãos. Então os deuses antigos, tanto gregos quanto romanos, às vezes eram humanos. Por exemplo, essa Sibila podia ser também, não havia só uma, podia ser uma velha, uma pessoa... Opa, tá falhando. Fazer previsão. A principal dela chamava-se Cumes. Agora, ô Dionísio, então, só para a gente ficar nessa primeira palavra, que já é uma viagem na história, é a deusa Sibila, que escrevia suas profecias em folhas de palma. Essas folhas se chamavam folium, né? Mas no plural, o folium vira folha, né? Isso. E aí deu folha, folha, folhinha. Por que a folhinha tem relação com isso aí? Não é só pela etimologia da palavra folha, não. É porque a folhinha também é um papel sobre o qual estão depositadas previsões. Que previsão? Isso. Do ano. O dia tal cai no domingo, essas coisas todas. Bom, essa então é a história da palavra folhinha. Veja, minha gente, como é que uma coisa que você trata com a natural desimportância que uma folhinha tem, um pedacinho de papel, um bloquinho, vejam como é que ela percorreu milhares de anos para chegar até aqui nessa sua simplicidade. Bom, vamos falar de outras palavras. Eu estou vendo aqui calendário, e na sequência de calendário, o gregoriano. Explica essas duas palavras para nós, Dionísio. Boixá, querido, me permita concluir que as sibilas estão tão presentes ainda na vida da cultura ocidental que no teto da Capela Sistina estão lá as 5 sibilas que o Michelangelo pintou, né? Cumas, Prisca, Daphne, Líbia e Sambeta. Uma veio da Eritreia, a primeira, Cumas, era sacerdotisa do Apolo, a segunda, então, Prisca, veio da Eritreia, Daphne, que e muitas meninas, mulheres se chamam Daphne, Prisca deu Priscila também, Líbia, que dá o nome num país, era uma Sibila, é nome de pessoa, tem uma querida amiga chamada Líbia, e Sambeta, essa veio da Pérsia, essa não pegou muito por causa da palavra samba no Brasil, que Sambeta não ia pegar bem, não é? Bom, então veja que, quer dizer, havia muitas videntes, na verdade, é o que elas eram, eram entendidas como tais, né? Como videntes, e muitos reis, muitos povos tinham, até mesmo não eram tratadas como deusas, depois deixaram de ser, né? mas eram tratadas como figuras muito especiais, né? Em algumas culturas elas precisavam ser imaculadas, não podiam ter qualquer tipo de relacionamento afetivo, sexual ou o que fosse, né? Quando começavam a errar muito, as suas previsões, suas premonições eram mortas. Tinha um monte de coisa, mas as sibilas sempre como deusas ou como humanas sempre estiveram presentes aí na história da humanidade. Até hoje estamos cheios de sibilos e sibilas aí na vida pública, né? Mentindo para burro, só que agora a gente não pode mais matá-los como acontecia antigamente com algumas sibilas, coitadinhas. Bom, vamos lá então, calendário e gregoriano, Dionísio. Calendário vem do latim calendarium, e este calendarium vem de uma palavra chamada calende, que é o plural de calenda, são os dias em que o povo era convocado a pagar as contas, e convocar em latim é calare, então calendário, calenda vem desse calare, essa convocação. Era o primeiro dia de cada mês, o dia de pagamento das contas. E eram chamados de calende, no plural. Só existe a palavra no plural. Um escravo vinha e anunciava nesse dia os acontecimentos felizes e infelizes daquele período, porque a Sibila tinha predito que alguns seriam infelizes, não é? E os gregos não tinham calendas. É por isso que o Suetônio criou aquela expressão, isso aí fica para as calendas gregas, vamos pagar nas calendas gregas, isto é...
Então, Nunca mais, né? É, porque é como se você tivesse aqui hoje na folhinha, que já falamos da folhinha, a nossa folhinha aqui no Brasil não tivesse o dia 1º. E a folhinha na Argentina tivesse. E lá na Argentina todo mundo começasse a dizer, isso eu só vou pagar no dia 1º da folhinha brasileira. Então eu não ia pagar nunca, porque aqui não tinha dia 1º, tá certo? Então as calendas gregas não existem porque os gregos não tinham essa tradição desse dia em que anunciavam as coisas boas e tristes a vir do próximo período, não é isso? E que também era o dia em que se pagava as contas. Que contas eram pagas? Contas com os reis, com os impostos? Os impostos, né? E as contas também de um para outro. Porque se determinava aquele dia para pagar as contas. Está falhando a nossa ligação. Só um minutinho, Dionísio. Pois não. Deixa eu perguntar ao Tiago aqui, ou alguém tem que entrar no circuito aí, porque está falhando a ligação. A voz do Dionísio está sumindo. Então, senhores, por gentileza, aí no Rio de Janeiro, aproveita que é dia 1º e tal, estrangulem alguém, por favor, e botem essa ligação funcionando direito, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, a palavra calendário vem de calendarium, de calende, calendas, que calenda é o plural, calendas é o dia, portanto, em que os romanos, né, marcavam para pagar contas e tudo mais, quer dizer, era uma data. Então, o calendário vem dessa data, tomou esse nome. E gregoriano? Gregoriano, Boixá, vem do Papa Gregório. Como vários papas tiveram este nome Gregório, às vezes se confundem. Teve o Gregório I, que tal como o nosso Francisco não se chamou Gregório I de cara, ele só se chamou Gregório I quando alguém escolheu ser Gregório II. Esse Gregório I inventou o canto-chão, esse canto gregoriano. Exatamente, é o nome desse Gregório. O calendário gregoriano é de outro Gregório, é um Gregório de muitos e muitos séculos depois, é o Gregório XIII. Este Gregório XIII, ele chamou um astrônomo grego para atualizar o calendário que estava defasado, porque o ano e os meses eram medidos sem aquela precisão. Então, sem a precisão que temos hoje. No ano de 1582, no dia 4 de outubro, depois de muitos estudos, ele, acolhendo a sugestão deste astrônomo, ele determinou que o dia seguinte ao 4 de outubro seria o dia 15 e não o dia 5, porque eles estavam ainda com o calendário instituído por Rômulo no ano 753 a.C. Ou seja, 1.200 anos antes. Isso. Uhum. Inclusive, você pode ver, Boixá, que os nomes dos meses, eles ainda guardam a etimologia de quando o ano tinha só 10 meses. A gente diz dezembro. Em todas as línguas, o original, o étimo é 10 do grego, dezembro, né? Dezembre. No português, o dezembro é o 10º mês. Ele passou a ser o 12º quando foram incluídos os 2 meses, janeiro e fevereiro. Só um minuto, para a gente ir pontuando um pouco. Isto, portanto, minha gente, janeiro e fevereiro, primeiro e segundo mês do ano, entraram no iniciozinho da fila, empurrando os demais 2 meses para frente, consequentemente. Então, dezembro, 10, novembro, 9, outubro, octo, setembro, 7 e por aí. Isso, né? Isso. Então você tinha até 10 meses. Por que 10 meses? Porque era o calendário elaborado por outro imperador romano, Rômulo, 700 anos antes de Cristo. Esse era rei. Era rei. O primeiro imperador já é no nascimento de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo no ano 1, já se dá sob Otávio Augusto. Ele reforma esse calendário. Então ele era o rei de Roma, Rômulo. Agora, há uma dúvida que eu fiquei, você disse que Gregório XIII, ele, portanto, é do século XVI. Isso.
Ótimo. Então, quando chegou Gregório XIII, já no século XVI, em 1582, portanto, 1.200 anos, né, depois, né, quase, de Otávio não, Augusto, 1.200, né, são 1.600 com 700, dá 2.000 e pouco. 2.200. 2.200 anos depois, 2.200 anos depois, é que o Gregório XIII, o Papa Gregório XIII, alterou o calendário que era romano, de Rômulo, que tinha só 10 meses, botando os meses de janeiro. Perdão, Boixá, isso não. Isso quem fez foi antes dele. Ele ajustou os dias que estavam já em desuso. Colocando... isso. Quando é que se introduziu janeiro e fevereiro, então, alterando o calendário de 10 meses? Você tem essa informação? Não tenho agora preciso, Boixá, porque quem mudou tudo, na verdade... Mas eu posso ajudar os ouvintes no seguinte, claro que a gente tem onde consultar, mas é o seguinte, o Otávio Augusto, ele fez essa reforma e consolidou, isso é ele quem fez. O Júlio César tinha mudado o calendário já dos 10 meses para 12. O Júlio César, que não foi imperador, como muita gente diz. Quando ele foi assassinado aos 56 anos, o sobrinho dele, o Otávio Augusto, assume o poder daquela divisão lá com Marco Antônio, que está lá com a Cleópatra, se junta com o Otávio Augusto, mas perde, não é? Ele muda o calendário homenageando o Júlio César, dando o nome do sexto mês ao Júlio César, que vem, o sétimo, né, vem a ser Júlio, né, porque em homenagem ao Júlio César. O dele, que é homenageado no mês seguinte, em agosto, e os outros ele deixa como estava. Ele muda só o sexto e o sétimo. Aliás, o sétimo e o oitavo. O sétimo e oitavo. O sétimo mês, portanto, ganha o nome de Júlio em homenagem a Júlio César, e agosto ganha o nome de Agosto em homenagem a Augusto. Como é que é o nome? Como é? Augusto? Augusto, não é só Augusto o nome dele, Augusto. Mamma mia. Alô, alô. É Otávio Augusto. Otávio Augusto, pronto, Otávio Augusto. Agora, Dionísio, então, temos aí o calendário gregoriano, que remete ao nome do Papa Gregório XIII, tá certo? Que consolidou todas essas mudanças, ajustou os detalhes de dias com base em orientações feitas por um astrônomo grego. Só me chamou a atenção quando você falou de Gregório I, foi o primeiro Papa a ter o nome Gregório, e diz que a música gregoriana é dele e não de Gregório XIII, portanto a música gregoriana é de que época? Só para a gente situar isso. Olha, o Gregório I teria que consultar, mas é lá dos primeiros séculos, é aquela música simples, né? Eu já te digo... Eu imaginei que... século VI. Século Ele foi VI. Papa de 590 a 604. Foram 14 anos de papado. Era muito nobre esse cara, viu? Era de família riquíssima. Eu sempre achei que o canto gregoriano era da Idade Média. Mas é a baixa Idade Média, né? A baixa Idade Média começa lá. Já é. Bom, vamos lá. Então falamos já de calendário, de gregoriano, de folhinha. Agora vamos falar de outro dado que tem a ver com o dia de hoje. Já falamos dos meses. E eu queria saber os dias da semana. Qual é a origem, como é que isso foi definido? Tá, Boixá, antes deixa eu te pagar o que devo aqui a respeito do Augusto, porque realmente o nome dele ele é o primeiro imperador romano, ele é importantíssimo porque a nossa data esse ano, 2015, é contado do nascimento de Jesus Cristo, que se deu sob o reinado dele, e o Augusto se chama, ele é o primeiro imperador romano, e ele se dá um nome muito comprido, era muito vaidoso, fez um governo maravilhoso, tanto que ele suspendeu certas guerras no norte para não ficar Roma o tempo todo brigando, e a chamado século de Augusto era de Augusto. Ele se chamava Caius Július César Otavianus Augustus. Ele tinha mais nome que os outros, que costumavam ter só 3 nomes. Ele tinha 5. Caio Júlio Otaviano, que era o nome dele, daí ele se deu o nome de César para se vincular ao César que tinha sido assassinado, e ainda acrescentou Augusto.
Tá bonito isso. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Dias da semana. Dias da semana. Todos os dias da semana, e na maioria das línguas, guardam os nomes pagãos. Homenagem a deuses pagãos, a lua, o sol, não é? E os planetas. Ainda hoje, nas várias línguas, você que sabe muito bem espanhol, que eu sei, vai saber que na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com exceção de sábado e domingo, os outros dias em espanhol homenageiam astros, né, Boixá? É verdade. No inglês também. Lunes, martes, miércoles, mercúrio, né? Então, vamos lá. Lunes é segunda-feira. Segunda-feira é a lua. Martes, não precisa Marte. É o Marte, o primeiro mês do ano, no antigo calendário, Deus Marte. Miércoles, que é Mercúrio. Isso. Lunes, martes, miércoles, agora me como Jueves, que é Júpiter. Jueves, que é Júpiter. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes é Vênus. Que Vênus, sexta-feira. E sábado, homenageia quem? O sábado, eles mantiveram a denominação hebraica sem homenagear ninguém, que no sábado, no hebraico, é o dia do descanso. Os hebreus têm outro calendário, né? Eles estão vivendo outro ano, 5.000 e pouco. Os dias da semana têm outros nomes, os nomes dos meses têm outros nomes. E este sábado ficou em todas as línguas, entrou como dia de descanso. Daí entrou a igreja e juntou os dois, sábado e domingo, transferindo o significado de sábado para domingo por ser o dia do Senhor. Dies Domini, depois Dies Domenica, depois só Domênica, depois Dominga, depois Domingo. Até o Padre Vieira, no século XVII, domingo é uma palavra feminina, se diz dominga. E a palavra Deus está na palavra domingo? Dominum? Está assim, Dominus, é com US, Dominus, o nominativo é esse. Às vezes aparece Dominum, porque no latim, quando muda de posição, eu amo a Deus, daí vai para o acusativo, Dominum. Claro. Mas quando Deus faz alguma coisa, é Dominus, porque ele é sujeito. Sim, mas então, portanto, a palavra Dominus significa Deus. Isso, está presente em domingo. Tá, ok. Bom, vamos então, esse tem a designação dos dias da semana, portanto, que homenageiam. Agora, aqui, eles tomaram em português, diferentemente do que acontece no espanhol, que remete a deuses, né? Vênus, Marte e tudo mais. Aqui ficou segunda, que viraram numerais, portanto, né? Isso. Segunda, terça, quarta. Nós resolvemos dessacralizar o nome dos dias da semana. Isso foi influência de quem aqui? É estranho, né? Porque o Brasil também é um país com formação católica, com tanta influência da igreja. Por que que aqui se tirou esse caráter assim sacro, não diria, mas enfim, o que chama místico das palavras da semana? Boixá, foi um arcebispo chamado Martinho de Dume, que ele era arcebispo de Braga, uma das cidades mais antigas de Portugal, que teve a primeira sé, tanto que a gente diz mais antigo do que a sé de Braga. Ele ficou inconformado que a gente, que o cristianismo homenageasse deuses pagãos nos nomes da semana, então ele mudou. Mas ele não mexeu no sábado e no domingo, então ele pegou assim, por exemplo, a segunda-feira, no latim, já era dies solis, isto é, dia do sol, dies solis. No latim culto se diz solis dies, porque se põe como no inglês, o genitivo antes, né? O dias do sol, solis dias. E daí, no ano litúrgico, porque nós também temos o ano litúrgico, que é um pouco diferente deste ano. Você pode ver que a Páscoa do ano civil, essa Páscoa não cai no mesmo dia, tem festas fixas. Então, eles começaram a dizer assim, o latim litúrgico começou a chamar de prima féria, o dies solis. E ele disse, olha, nós estamos homenageando o sol na segunda-feira, a lua
na terça, Marte na quarta, Mercúrio na quinta. Aliás, é tudo o contrário que estou dizendo, viu? Ó, vamos lá. Ele está homenageando a Lua na segunda-feira, Marte na terça, Mercúrio na quarta, Júpiter na quinta e Vênus na sexta. Vamos homenagear, vamos tirar esses deuses pagãos. Então, como no domingo, que era féria, havia féria quer dizer festa, em latim e em português, então esta festa, aglomeravam-se ali muitas pessoas para os ritos, para a missa, e naturalmente acontecia uma feira. No segundo dia depois do domingo, esta feira continuava, acabou a festa, mas continuava a feira, tanto que féria passou a ter o significado de festa e de feira mesmo, onde você vai comprar e vender. Então ele botou na sequência, depois do domingo até sábado, ele botou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e pegou. Mas só pegou nos lusófonos, né? Porque ali, hispânicos não, ninguém abandonou a referência às divindades pagãs na sua definição das palavras. Deixa eu te perguntar aqui, meu caro Dionísio, para a gente encerrar, você faz aqui um trecho sobre o homem olhando para cima. Fala para nós do que essa abordagem aí, por favor. Os calendários todos foram feitos a partir da observação do céu. São pessoas que ficavam olhando o céu e graças a eles é que nós podemos sair daquelas previsões de feitiços, de bruxarias e tal, porque eles observavam que a natureza tinha uma sequência, que tinha uma lógica e tal. Às vezes se confundiram. Um arcebispo irlandês chamado James Ussher, eu acho tão bonito o que ele fez, né? Tão cretino, mas como é que todo mundo aceitou, né? Ele observou, em vez de olhar o céu, ele olhou a Bíblia, estudou a Bíblia ponto por ponto, chegou à conclusão que o mundo tinha sido criado no ano 4004, às 9 horas da manhã do dia 23 de outubro. É interessante porque nós já estamos no século 17 e ele lecionava na universidade. Todo mundo acreditou nele, né? No mesmo século, um estudioso hebreu chamado Lightfoot também não olhou para o céu, olhou para a Bíblia. Ele calculou com... Sabe aqueles olhares de Antôlios, Boixá, que só vê o que está olhando ali, né? Ele disse, não, o mundo foi criado, mas esse foi mais ousado, ele combinou a Bíblia com a observação dos astros. E disse, o mundo foi criado no equinócio de setembro, portanto, na primavera do ano 3298 a.C., na terceira hora desse dia, que seria então às 9 da manhã. Quer dizer, a gente teve que esperar até o século XX para o Boltwood e para o Rutherford dizer que, pela idade de pedras e minerais que eles tinham pesquisados, o mundo tinha de 500 milhões a 1 bilhão. Depois chegaram... De anos. Chegaram a 4,3 bilhões de anos. O certo é que nós não sabemos com precisão, porque aquilo que nós chamávamos de mundo não é mais o mundo, né? Não somos mais o centro, né? Claro. Agora, é importante perceber o seguinte, foi a ciência que foi permitindo ao homem, à humanidade, entender melhor sobre si mesmo, sobre o seu planeta, sobre o sistema em que ele está inserido, e mesmo assim não sabemos absolutamente nada de tudo que um dia, quem sabe, conseguiríamos saber. Enquanto o homem recorreu às fontes místicas, religiosas, como queiram, ele produziu muita poesia, muita arte, né? Mas ele não produziu propriamente o saber científico. Aliás, não raro, este tipo de inspiração ou de diretriz na discussão dos assuntos técnicos, esse tipo de diretriz religiosa, geralmente atrapalha mais do que ajuda quando você está procurando a verdade científica. Bom, meu querido Dionísio da Silva... 30 segundos, Boixá, querido. 30 dias, se você quiser. Não, só queria acrescentar,
por que a folhinha tem o vermelho? Porque tem a ver com os vermes, né? Vermelho é uma palavra que veio de vermiculum, em latim é diminutivo de vermes. E para essa cor vermelha se tornou, a vermelha ou a púrpura, se tornaram as vestes da nobreza, da igreja, da alta hierarquia eclesiástica, que ainda hoje usa vermelho como os cardeais. E ela está presente bem recentemente, porque tinha o grego chamava esta cochinilha, em espanhol, ele chamava de coquilium, e era um inseto muito difícil de ser obtido. E a púrpura já era um molusco também, que só tinha em águas profundas para aquele período. Como assim? Peraí. É tanta informação que você dá que eu acho que... Pois não. Como assim um inseto difícil de ser obtido? Não. O inseto não era difícil de ser obtido, eu disse depressa demais. A púrpura era. O inseto era o carmim, era o que deu essa cor carmim, era chamada vermelha. de vermelha, que se chamava coquilium em grego. Coquilium. Que virou cochinilha em espanhol, e depois como era verme, o português não deu nome, ele chamou de verme. E daí o diminutivo é um vermezinho, vermiculum, deu vermelho. Pronto, quer dizer, e este animal, este bicho, esse ser vivo, inseto. Esse inseto, ele era da cor vermelha? Isso, era da cor vermelha. E aí era passou usado para fazer uma tinta para a roupa. Então ele era trabalhado, processado para render produzir essa tinta vermelha. E o que levou isso para o calendário? Foi o seguinte, a cor vermelha, sendo tão difícil de ser obtida, tanto por esse inseto, quanto pelo molusco chamado púrpura das águas profundas... Que também lhe servia de matéria-prima para vermelho. Ela se tornou uma cor rara, nobre. Ficou rara, nobre, só quem era comandante de exército, alta autoridade, reis, podiam caçar esses bichinhos, ou molusco ou inseto. E passou a ser também uma cor de proibição, vermelho é proibido, né? Porque eles proibiram que outros caçassem esses bichinhos, só eles podiam. Porque a cor era uma questão de status. E aí foi para o calendário, e foi para a folhinha por quê? Foi para a folhinha porque a igreja adotou a cor vermelha como cor de festas, de alegria e tal. E veio para o terreno civil como proibição, chegando ao melhor exemplo que eu queria dar, que é o cartão vermelho, né? Cartão vermelho, é o vermelho, é proibido. Tinha aquela linha que a palavra fez lá da Antiguidade Clássica. Vermelho é proibido por quê? Porque tem um verme, que só os vermes da CBF podem ter. E o sinal vermelho, o cartão vermelho, tudo. A linha vermelha tem uma relação com o lugar ou situação na qual você não deve enfrentar, ultrapassar, afrontar. Olha que coisa curiosa, hein, minha gente? Por que o sinal que faz a gente parar no trânsito é vermelho? Por que o cartão que expulsa o jogador do time é vermelho? Por que a linha que divide muitas vezes um ponto de segurança que não deve ser ultrapassado é vermelha? Porque a cor vermelha tem essa relação remota com algo que é proibido. O que era proibido? Era a caça, a captura dos animais, dos pequenos animais que, uma vez processados, produziam a cor vermelha. Era uma cor difícil de ser produzida, por isso ela foi restrita aos nobres, aos reis e aos poderosos por muito tempo, tanto quanto foi restrita o acesso aos animaizinhos dos quais a cor era extraída. Olha que história fantástica. E o rubor nas faces também, Boixá. Quando o sangue subia a face, que a pessoa sentiu uma grande emoção, o rosto fica vermelho. Então, quem tem vergonha na cara é quem é nobre. O outro amarela. Compreendeu? Dionísio da Silva volta a conversar conosco na quinta-feira que vem, não comigo, Dionísio, porque eu estarei de férias, 2 semanas. Férias em janeiro, 2 semanas, férias em julho, 2 semanas. A de janeiro vou gozar a partir de domingo e só voltarei no dia 19. Portanto, ficarei 2 semanas sem a alegria de compartilhar esse Sem Papas na Língua com você. Hoje fizemos um Sem Papas na Língua longo, agradável, um bate-papo, uma sala de aula. Espero que todos os ouvintes tenham gostado também, como eu gostei, porque é o primeiro Sem Papas na Língua do ano e era muito importante a gente poder falar desses assuntos todos, calendário, folhinha, nome dos dias, nome do mês, por que chama isso, por que chama aquilo, onde é que o homem foi colher as informações,
os conhecimentos necessários para produzir o que produziu nessa área até hoje. Dionísio, um grande abraço para você, um grande ano e até, portanto, a primeira semana, a primeira quinta-feira depois do dia 19, tá bom? Pois já, querido, um grande abraço para você também. Meus agradecimentos a Maíra Gama, que me acha onde quer que eu esteja e faz eu fazer uma pauta, os méritos são dela. E também um beijo para ela, um abraço para ti e Boechat, sempre a reiterar a minha grande alegria de ter você capitaneando esse programa. Foi você quem o inventou. Eu acho que isso me dá uma alegria tão grande que eu resolvi começar o ano com o hino à alegria para celebrar isso com nossos ouvintes. Obrigado. Vamos encerrar a coluna então, tá aí, olha aí. O hino à alegria, ode à alegria da Nona Sinfonia de Beethoven. Dionísio da Silva, um grande abraço, até a volta, um beijo para você e bom Feliz ano. Ano Novo. Feliz Ano Novo, claro.